Vamos lá, pessoal, obrigado. Bom, hoje o assunto do nosso bate-papo vai ser sobre as esferas de luz e vida. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Essa parte de luz e vida, ela diz respeito ao documento 55 do livro de Urântia, e aqui corresponde à aula 2.7.1, que é as esferas de luz e vidas. Bom, primeira pergunta que se faz, né, é sobre a questão da meta. Qual que é a meta dos universos evolucionários? Antes da gente entrar especificamente em luz e vida, eu acho que nós temos que entender os conceitos básicos do que significa e por que acontece tudo isso. Então, o livro comenta que os universos do tempo não são perfeitos, que a perfeição é o destino deles. A luta pela perfeição pertence não apenas aos níveis intelectuais e espirituais, mas também ao nível físico da energia e da massa. Quer dizer, não só a parte nossa evolui, mas como a própria energia que circula pelo universo e pela massa, os próprios planetas, eles também passam pelo seu nível de evolução. A gente vai ver isso mais para frente. O estabelecimento dos 7 superuniversos em luz e vida pressupõe que eles alcancem a sua estabilidade física. Inclusive, a parte material dele alcança uma estabilidade. E conjectura-se que o alcançar final do equilíbrio material significa a evolução completa do controle físico do Todo-Poderoso. Como isso é feito? Teoricamente, né? E o livro explica muito bem, ele diz assim, que se todos os seres do grande universo sempre realizassem, ao menos relativamente, isto é, não precisa ser 100%, mas relativamente, porque você teria já uma massa de energia para que tudo se consolidasse e gerasse subitamente, a vontade viva e plena de Deus, então as criações do tempo e espaço estabeleceriam em luz e vida. E o Todo-Poderoso, deidade potencial da supremacia, então, tornar-se-ia real no surgimento da personalidade divina de Deus o Supremo. Porque o objetivo de toda a nossa evolução é criar o Deus o Supremo, né? No nosso caso, agora nos universos do tempo e do espaço, é a criação do Deus o Supremo, que é o Deus experiencial. E como fazer a vontade do Pai? Bom, uma coisa básica para fazer a vontade do Pai, nós temos que entender o que é a vontade do Pai. O que significa o nosso meio de evolução através da verdade, da beleza e da bondade. E para isso, né, existe a ministração dos filhos divinos. E o resultado da ministração de todas as ordens sucessivas de filiação divina, os mundos habitados e suas raças em avanço, começam a aproximar-se do ápice da evolução planetária. Tais mundos, então, tornam-se maduros para a missão culminante, a chegada dos filhos instrutores da Trindade. Essa época dos filhos instrutores é o vestibular para a idade planetária final, a utopia evolucionária, a idade de luz e vida. Então, veja que todo o processo evolutivo, desde a chegada de um ser de volição até o planeta chegar em luz e vida, ele vai passar pela parte final e mais importante, que é a chegada desses filhos instrutores, que vai ver e analisar se o planeta está efetivamente evoluído em todos os aspectos em relação à verdade, beleza e bondade, para que ele entre efetivamente na idade de luz e vida. E o resultado no nível físico e da massa da energia? Porque ele falou que a própria massa e a energia também evolui. Então, apenas aqueles planetas que alcançam a existência nos circuitos principais do superuniverso é assegurada a sobrevivência contínua, inclusive do próprio planeta. Ele não está mais sujeito a turbulências. Entretanto, até onde sabemos, esses mundos estabelecidos em luz e vida estão destinados a prosseguir nas idades eternas em todo o tempo futuro. Quer dizer, os próprios reveladores não preveem um final para os mundos estabelecidos em luz e vida. Eles vão estar totalmente estáveis em termos de energia e massa, com a civilização sempre avançando cada vez mais. Ninguém consegue prever o que seria, por exemplo,
um planeta ou todo o universo no 7º estágio de luz e vida. E como é que é a realização humana nesse aspecto, né? Esse é o florescimento das eras sucessivas de segurança física, expansão intelectual, cultura social e realização espiritual. Essas realizações humanas são agora combinadas, associadas e coordenadas em unidade cósmica e para o serviço não egoísta. Dentro das limitações da natureza finita e dos dons materiais, não há fronteiras estabelecidas para o alcance das possibilidades da realização evolucionária das gerações em avanço, que vivem sucessivamente nesses mundos supernos e estabelecidos do tempo e do espaço. Então, quando o mundo entra em luz e vida, quando o mundo alcança a realização humana, ela é, pelo menos no ponto de vista deles, teoricamente infinita. Não há limitações de natureza finita àquilo que a gente possa chegar lá. E a realização de Deus, né? À medida que os sistemas, constelações, universos e superuniversos tornam-se estabelecidos em luz e vida, o Supremo emerge. A gente sabe que o Supremo é o Deus experiencial, cada vez mais como um correlacionador significativo de tudo o que está acontecendo, enquanto o último gradativamente emerge como unificador transcendental de todas as coisas. Para nós, o que é importante agora, nos universos do tempo e do espaço, é que nós estamos colaborando na criação da primeira deidade experiencial, que se chama o Ser Supremo. Luz e vida é a meta evolucionária de todos os mundos habitados. E o que acontece quando os planetas, ou os mundos todos, chegam em luz e vida? Primeiro, há uma estabilização física dos sistemas físicos do tempo e do espaço. O universo, quando chegar, é admitido na confederação espiritual da união perfeccionada da supercriação. Que vem a ser isso? Não tenho ideia, porque o livro não explica. A co-soberana do universo local ingressa na 6ª fase da carreira de um espírito criativo. Isto é, a nossa ministra divina, ela também tem níveis de evolução. E quando o planeta chega em luz e vida, o universo, essa ministra divina, ingressa na 6ª fase da carreira de um espírito criativo. O mundo das mansões deixarão progressivamente de funcionar como esferas para a transição da educação moroncial. Passam a ser ocupados pela população crescente de finalitores, que se acumula nesses sistemas mais antigos e mais altamente perfeccionados. Quer dizer, a gente sabe, nós vimos que o mundo das mansões, ele representa apenas um mundo de transição. Tudo aquilo que você não realizou, não pôde realizar aqui no planeta, você vai realizar no mundo das mansões. Inclusive, se não aconteceu a fusão aqui, você vai ter a oportunidade de se fusionar no mundo das mansões. Então, conforme os planetas, né, conforme um planeta ou mesmo um sistema e um universo entra em luz e vida, os mundos das mansões cada vez menos vão ter a função de educação, porque essa educação ela vai ser feita dentro do próprio planeta, nas condições de evolução que ele já alcançou. O ser humano alcança um desenvolvimento comparável ao mundo de número 6 das mansões. Vale lembrar que, geralmente, a fusão acontece no número 6 das mansões. Então, o seu ajustador do pensamento, né, durante os primeiros depois do primeiro, segundo e terceiro mundo, onde tem as correções mentais, as distorções sexuais, todas aquelas coisas que nós levamos como distorções aqui do mundo, o teu ajustador vai te apresentar o plano para você ir até o paraíso, e a partir dali você vai decidir um caminho. E quando você estiver preparado, até o 6º mundo, ou mesmo em alguns casos depois, você pode escolher e vai decidir se vai ou não fazer a fusão com o seu ajustador. Para o ser humano que opta por não fazer a fusão, aquela alma é destruída e a personalidade migra para o Ser Supremo, porque não há lugar para seres que não sejam fusionados, quer seja
ao ajustador, ao espírito, ao filho. O universo ele está se espiritualizando e você não tem como manter um ser que não queira ir para o nível espiritual eternamente no mundo material. E a morte natural torna-se cada vez menos frequente nas esferas estabelecidas em luz e vida. O ser supremo, o Deus experiencial, torna-se uma realidade universal. Veja, ao que tudo indica, a grande batalha que a gente tem nos universos, se é que a gente pode falar este nome, é você tornar o ser humano real, o ser supremo real. E tornar o ser supremo real é trabalhar dentro das características da verdade, da beleza e da bondade. Enquanto o mal simplesmente é potencial, cada vez que você dá realidade para o mal, você, digamos assim, está diminuindo o ser supremo. Quando você atende a sua escolha ao bem, você está aumentando a manifestação do ser supremo dentro desses universos manifestados. A realização planetária dessa era de luz e vida ultrapassa de longe as esperanças mais preciosas dos mortais de Urântia. Ultrapassa todos os conceitos, mesmo os mais visionários da vida futura, abraçados nas crenças religiosas que descrevem os céus como o destino imediato e final de morada dos mortais sobreviventes. Então, luz e vida significa, acredito que muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar do que seja o paraíso, do que seja Shangri-La, do que seja algo extremamente positivo para uma civilização, né? Ele está muito acima desse nosso conceito, porque como nós estamos isolados e a humanidade está nesse estado que está, o nosso conceito de luz e vida, ele acho que ele não abrange a realidade maravilhosa que é um planeta em luz e vida. A Rosângela fez, na aula 264, as épocas planetárias, né? Eu sugiro que vocês também dêem uma olhadinha nessa aula, porque para nós entendermos a questão de luz e vida, é importante nós entendermos o desenvolvimento humano até a luz e vida. Porque você simplesmente não começa um planeta e chega em luz e vida. Tem todo um processo, e nós vamos ver, teoricamente, qual é a duração desde um ser volitivo chegar até um planeta se tornar em luz e vida. Eu sugiro vocês assistirem essa aula. Na minha opinião, esta aula aqui deveria anteceder a aula de luz e vida, porque elas são absolutamente complementares. Então, eu vou fazer um pequeno sumário do que a Rosângela já falou, as épocas humanas mortais, né? De acordo com as perspectivas cósmicas, as épocas humanas começam com o surgimento da vontade e continua progressivamente através de sucessivas missões dos filhos planetários. Todo o desenvolvimento humano ocorre de acordo com a visita de seres divinos. Então, a gente vê a importância dessas visitações divinas para que elas venham a orientar o desenvolvimento de um planeta. O aparecimento de um filho de Deus determina uma dispensação e inaugura uma nova era de desenvolvimento planetário. Então, nós somos regidos por dispensações e, de tempos em tempos, quando nós alcançamos uma maturidade, a gente passa para um outro estágio e assim sucessivamente. Sob o governo benigno de um príncipe planetário, intensificado pela presença dos filhos materiais e marcados pelas missões periódicas dos filhos do paraíso, as raças mortais em um mundo do tempo e do espaço, dentro da carreira normal, passarão sucessivamente pelas 7 épocas de desenvolvimento. E essas 7 épocas de desenvolvimento, elas dizem a primeira época, que é a época da nutrição, onde nós estamos ocupados em procurar alimento ou lutar, a da segurança, onde o caçador primitivo pode agora poupar tempo e procurar comida, né? E a atenção volta-se para o lar e o clã. A terceira época, que é o conforto material, o tempo adicional é utilizado para promover o conforto pessoal. Esta época é caracterizada por opressão, intolerância, cobiça e excessos, mas é gradualmente liberada por fortes seres amantes da verdade de uma civilização avançada. Essa história de intolerância, cobiça e excesso é exatamente o que nós estamos vivendo hoje aqui, não tem muita coisa diferente.
A quarta época é a busca por conhecimento e sabedoria, que também é uma parte mesclada com essa terceira época, né? Onde o alimento, a segurança e o conforto material ainda dominam a sociedade, mas há muitos seres ávidos por conhecimento e sabedoria. A educação torna-se a palavra de ordem dessa era. A civilização avança à medida que as pessoas ganham sabedoria pela implementação do conhecimento e aprendem como lucrar e melhorar com a experiência. A quinta época seria da filosofia e irmandade. A parte da irmandade, principalmente, foi Jesus que trouxe, que a gente não conseguiu implementar ainda, né? Maior raciocínio e julgamentos discriminativos estão sendo exercitados. A sociedade torna-se mais ética e os indivíduos crescem moralmente, estabelecendo as funções para a irmandade entre os homens. As pessoas começam a tratar os outros da mesma forma como gostariam de serem tratadas. Interessante que isso daqui, hoje, na humanidade, se a gente olhar essas três épocas aqui, elas estão misturadas. A gente quer realmente segurança, principalmente em lugar do mundo, a segurança é um problema sério. A filosofia e a irmandade estão implantadas relativamente, e há realmente uma série de opressões, intolerâncias e cobiça atualmente no mundo. A sexta época é do esforço espiritual. Os estágios de desenvolvimento físico, intelectual e social estão em andamento e uma maior satisfação espiritual e entendimento cósmico são procurados. Também estamos fazendo isso uma parte da população. A religião se eleva do domínio do medo e superstição para altos níveis de sabedoria cósmica e experiências espirituais individuais. E a sétima época, quando se entra no desenvolvimento humano em luz e vida, o desenvolvimento físico, intelectual, social e espiritual do passado frutificam. Essas conquistas são unificadas na personalidade e expressas e coordenadas em um serviço altruísta. Muito bem, essas três primeiras épocas são de subsistência, essas outras duas épocas correspondem ao conhecimento e sabedoria, e essas duas épocas, essa época aqui corresponde ao desenvolvimento espiritual. E conforme a gente caminha dentro desta evolução, o tempo de vida, ele varia do começo dos tempos, de 25 anos, né, um ser humano vive 25 anos, até 500 anos, quando ele estiver na época de luz e vida, nos estágios mais avançados, depois do quinto e sexto estágio. Então, naturalmente, a gente sai de 25 para 500 anos de viver. Hoje nós vemos na sociedade uma coisa extremamente curiosa, que tem muitos seres muito ricos, que eles estão trabalhando para que eles sejam eternos. Principalmente o Jeff Bezos, da Amazon, ele está fazendo uma iniciativa onde ele está buscando, de todas as formas, esticar a vida dele. A Singularity também, eles estão procurando ver como manter o ser humano vivo, quer seja mantendo toda a mente dele dentro de um chip, onde ele vai pôr todo o conhecimento dele, então pode morrer o corpo material, mas a história dele seria preservada. Quem tem um pouquinho de conhecimento de espiritualidade, sabe que é uma bênção a gente morrer. É uma bênção, porque neste mundo a gente vai para um outro lugar onde nós vamos continuar a nossa ascensão cósmica. Só que o pessoal, o nosso mundo, principalmente o pessoal que está bem posicionado financeiramente, eles querem ao máximo esticar a vida deles. Então, existem projetos incríveis de se implantar chip no cérebro, de fazer uma transformação e forçar o esticar da vida humana. Só que, por um outro lado, as pessoas não estão cuidando do planeta, para que a vida humana possa ser esticada. Está se vendo os incêndios, as enchentes, as mudanças climáticas, e é uma negação constante desses fatos. Então, a gente tem uma dicotomia, uns querendo esticar a vida a qualquer custo, os outros destruindo o planeta, e onde se vai chegar com toda essa situação, né? É curioso, é só você olhar os jornais, dar uma olhadinha nas notícias todo dia e ver o que está acontecendo no mundo como um todo. Por outro lado, o pessoal que trabalha pelo bem, teoricamente, sempre está trabalhando no sentido de fazer o seu melhor. E quem trabalha pelo bem tem uma força muito grande de
de vibração, que trabalha o ambiente de uma forma mais benéfica. Então, é importante esse trabalho de formiguinha que todos nós procuramos fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Não tenham medo, não... Bom, o próximo passo é Urântia, o status de Urântia de acordo com esse desenvolvimento humano. Então, Urântia passou por 3 julgamentos do reino com suas correspondentes chamadas dos mortais sobreviventes. Durante 1 milhão, os primeiros seres volitivos apareceram, foi o início do desenvolvimento humano, foi a primeira época do desenvolvimento planetário. 500 mil anos depois, chega o príncipe planetário, houve uma dispensação da chegada do príncipe. Nós sabemos que, geralmente, um príncipe planetário chega com 100 mil anos num planeta, após a vinda dos seres volitivos, mas o Lúcifer chegou 500 mil anos após. 38 mil anos antes, a chegada de Adão e Eva, teve a dispensação adâmica, foi a segunda chamada planetária, o início da terceira época de desenvolvimento planetário, e há 2 mil anos, com a vinda de Jesus, a dispensação do filho auto-outorgado. Nós não tivemos um filho magisterial até então. É o início da 4ª época do desenvolvimento planetário. E o bacana é que quando... ele diz assim, olha, o julgamento de um reino ao final de uma época para amanhã, planetária para agora, filho. Não corresponde ao final do mundo. Ao contrário, marca o início de uma nova era que conduz a humanidade mais próximo do seu desenvolvimento evolucionário máximo. Então, não é porque vem uma dispensação que o mundo vai acabar. Ele vai, sim, marcar uma era para uma nova etapa. É que nem a gente passar de ano na escola, mais ou menos assim. E o bacana é que quando você vê as dispensações planetárias, né? Então, você vê assim, há uma dispensação pré-príncipe planetário, melhor, não é uma dispensação, que são os portadores da vida, e eles iniciam e monitoram o desenvolvimento da vida, e a duração desse trabalho deles é até o surgimento das pessoas primitivas volitivas. Quando chega um príncipe planetário, o filho de Deus, que vem, é um filho Lanonandek do universo local, aparece com uma cota de ajudantes 100 mil anos após os humanos terem adquirido a postura ereta e a vontade emergido. Qual é a missão desse príncipe planetário? Ele inicia a religião revelada, inaugura a civilização humana e focaliza na sociedade humana. O príncipe planetário e seu staff, a divergência curante é que o príncipe planetário e o seu staff chegaram 500 mil anos após o ser humano ter emergido. O nosso planeta está isolado devido à rebelião que ocorreu após 300 mil anos. Essa dispensação dura em torno de 500 a 700 mil anos. Aí é uma dispensação adâmica, quando o filho e a filha materiais chegam. Adão e Eva, a missão deles é elevar os aspectos físico, moral, intelectual e espiritual da humanidade. É uma dispensação e ministério e graça. A divergência em nosso planeta é que a falha adâmica complicou a história planetária, retardando o desenvolvimento social e espiritual. O que acontece numa dispensação adâmica? Em 10 mil anos, há uma transformação biológica. Em até 25 mil anos, em média, junto com o príncipe, eles ajudam a preparar o planeta para um filho magisterial. Então, você vê que durante 10 mil anos há uma mudança biológica muito grande nos seres, e em 25 mil anos aquele planeta está pronto para receber um filho magisterial. Dispensação, quando vem um filho material, que é um filho avonal do paraíso, que chega em missão magisterial, quando o progresso intelectual e ético alcançar o limite do desenvolvimento evolucionário. Ético, né? O limite intelectual e ético. Eles encarnam a sua missão inicial, mas não experimentam nascimento ou morte. Os filhos avonais preparam a missão para o filho auto-outorgado. Pode haver várias missões magisteriais antes da chegada de um filho auto-outorgado. A divergência em nosso planeta é que nunca houve uma missão magisterial. A duração de uma dispensação magisterial vai de 25 a 50 mil anos em média. Filho auto-outorgado. Os filhos auto-outorgados geralmente encarnam quando os mais altos níveis de progresso intelectual e alcance ético foram atingidos. Esses filhos são do paraíso
e pertencem às ordens dos avonais ou magisteriais, à exceção de um único caso onde o filho criador, Micael, realiza sua última outorga em um planeta evolucionário. Qual é a missão deles? Os filhos auto-outorgados revelam a Deus como um pai para os mortais do reino e inauguram a era de irmandade entre os seres humanos. Exatamente o que Jesus fez, né? Esse filho libera o espírito da verdade, como Jesus fez, e torna possível a outorga universal do ajustador do pensamento. Qual é a divergência em relação ao nosso planeta? O filho auto-outorgado chegou próximo da dispensação adâmica na terceira época planetária. Tivemos o privilégio de termos o soberano do sistema, Micael de Nébadon. Qual é a duração dessa dispensação? De 10 a 100 mil anos. Devido ao Urântia não ter uma dispensação do filho magisterial, pode ser que demore mais alguns milhares de anos para completar a presente dispensação. E depois o filho instrutor. Os filhos instrutores da Trindade chegam quando o avanço das raças estão próximas de atingir o auge da evolução planetária. A missão desses filhos inaugura a idade espiritual, a era de luz e vida. O livro coloca aqui mais ou menos 1000 anos, ou tempo maior, até efetivar a transição das idades evolucionárias para a era de luz e vida. Pois bem, nós vimos aqui que o livro ele nos fornece toda a duração da dispensação. Então, se nós colocarmos num gráfico, por mera curiosidade, vamos ver o que acontece com o planeta normal? Então, você tem aqui o homem volitivo. Em 100 mil anos, chega um príncipe planetário. Em 500 mil anos, ou 600, chegam Adão e Eva. 25 mil anos, um filho magisterial. Lembra que pode ser de 10 a 25 mil anos, aí vem um filho magisterial. De 25 a 50 mil anos, um filho auto-outorgado. De 10 a 100 mil anos, um filho instrutor. E mais de 1000 anos, luz e vida. Então, se nós somarmos pelo mínimo e pelo máximo, isso significa que, desde que o homem volitivo chega ao planeta, no mínimo, o planeta vai demorar 661 mil anos a 776 mil anos para entrar em luz e vida. Logicamente que esse número aqui é variável, mas se nós compararmos com Urântia, há uma coisa extremamente curiosa. Porque o homem volitivo surgiu há 1 milhão de anos atrás. Então, num planeta normal, onde não houve rebelião, onde o Adão e Eva conseguiram cumprir a sua missão, houve filho magisterial, filho auto-outorgado, teoricamente, 800 mil anos esse planeta está em luz e vida. Quando nós olhamos da data atual para trás, então nós vimos que o nosso príncipe chegou 500 mil anos atrás. 300 mil anos ele se rebelou. 150 mil anos depois, né, ficamos na escuridão. Há 38 mil anos apareceu Adão e Eva, né, e aqui foi a partida de Adão e Eva. 4 mil anos atrás, Maquiventa Melquisedeque veio para preparar a vinda de Jesus. 2021 anos atrás, veio o filho auto-outorgado. Pois bem, se a gente olhar aqui, nós vemos que nós não terminamos a dispensação da rebelião, muito menos a partida de Adão e Eva, ela assegurou o desenvolvimento biológico e a evolução necessária, e nós estamos nos degradando para implementar tudo aquilo que o Jesus falou sobre a paternidade do Pai e a irmandade entre os irmãos. Então, quando o livro fala que nós estamos uma ou mais dispensações atrasados, aqui está a razão. Não cuidamos da rebelião, porque não terminou, partida de Adão e Eva, e muito menos do Micael. Então, o nosso nível evolutivo está daqui para cá, parado. Parado entre aspas. Por isso que há essa confusão toda no planeta. Que a gente não consegue. Nós temos todo o ensinamento superior de Jesus, que é quando um planeta está para entrar em luz e vida, e nós estamos ainda discutindo questões emocionais e mentais da rebelião, onde deveria haver a educação, o desenvolvimento tecnológico que nós temos aqui teria que ser feito durante a época de Adão e Eva. E com isso, a gente consegue ter uma noção o quanto o nosso planeta está atrasado. Algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão?
Ficou claro isso, pessoal? Deu para entender quando o livro fala que a gente está uma ou mais dispensações atrasado? Está aqui. Então, nós estamos misturados. Todo esse desenvolvimento tecnológico agora deveria ter acontecido com Adão e Eva. Todo o trabalho na parte emocional, na parte intelectual, devia ser desenvolvido com o príncipe. Adão e Eva deveriam ter desenvolvido já uma única raça, um único idioma, ter feito a miscigenação de todo mundo seria verdinho, feito ET, né, verde-oliva. E nada disso aconteceu até agora. Passado 1 milhão de anos, nós estamos numa situação de 3 dispensações praticamente atrasados. E na situação global que a gente está vendo do mundo. É curioso. Alguma dúvida? Não? Muito bom esse gráfico, viu, Dom? Muito bom. Oi? Os gráficos ficaram ótimos, gostei. Ah, obrigado, Fernando. Achei que foi a forma mais intuitiva da gente conseguir entender o que está acontecendo no nosso planeta, porque você lendo simplesmente, você não consegue ter essa ideia, né? É verdade. Então, vou continuar. Posso continuar? Vamos em frente, então. Sim. Pois bem, vimos então aqui o que acontece com o nosso planeta em termos de evolução, né? Nesse gráfico aqui é bacana olhar depois com carinho. Se alguém achar que tem alguma coisa incorreta, me avisa. Mas eu calculei. A única coisa aqui discutível desse gráfico, já aviso vocês, são esses 500 mil anos aqui da chegada do príncipe planetário até a vinda de um Adão e Eva. Isso daqui, se a gente calcular, segundo o que aconteceu no nosso planeta, no mínimo, né, o príncipe planetário iria, se ele não tivesse rebelado, talvez a gente teria 500 mil anos até a chegada de Adão e Eva. Mas aqui deve variar de 500 a 600 mil anos, imagino eu. Pois bem, falei tudo isso agora para nós chegarmos à época de luz e vida, né? Então, o que significa a era de luz e vida de um planeta depois de passarmos por tudo que a gente passou? Para o mundo do tempo e do espaço, a idade de luz e vida é a realização evolucionária final. Desde os tempos iniciais do homem primitivo, um mundo habitado haverá passado pelas idades planetárias sucessivas, que nós vimos, né? As idades anteriores e posteriores à época do príncipe planetário. A idade pós-adâmica, a idade pós-filho magisterial, a idade pós-filho auto-outorgado. E então, um tal mundo torna-se pronto a alcançar o ponto evolucionário culminante, como um mundo estabelecido em luz e vida, por meio do ministério de sucessivas missões planetárias dos filhos instrutores da Trindade, com as suas revelações, sempre em avanço sobre a verdade divina e a sabedoria cósmica. E a gente sabe que isso daqui está ligado à verdade, beleza e bondade. Nos seus esforços para estabelecer a idade planetária final, os filhos instrutores beneficiam sempre da assistência dos brilhantes estrelas vespertinas e algumas vezes dos Melquisedeques. Essa era de luz e vida, inaugurada pelos filhos instrutores na conclusão da sua missão planetária final, continua indefinidamente nos mundos habitados. Cada estágio de avanço dentro desse estado estabelecido pode ser delimitado pelas ações judiciais dos filhos magisteriais em uma sucessão de dispensações. Tais ações judiciais são todas, contudo, puramente técnicas e de nenhum modo modificam o curso dos acontecimentos planetários. Quer dizer, a hora que você entrou em luz e vida, a vida é outra, né? Você tem dispensações, mas você já chegou no ponto onde você tinha que chegar e dali é só desenvolvimento para cima. E quais são os estágios de luz e vida? Há 7 estágios no desenvolvimento da era de luz e vida, que é o estágio do planeta, que é o estágio do sistema, que corresponde a 1000 planetas, que é o estágio da constelação, que corresponde a 100 mil planetas em luz e vida, e aí tem o estágio do universo local, que são 10 milhões de planetas em luz e vida. Aí se passa para o estágio do setor menor, que corresponde a 1 milhão de planetas, do setor maior a 100 bilhões de planetas, e, finalmente, o estágio do superuniverso, que seria a 1 trilhão de planetas em luz e vida. Então, vamos ver o que acontece quando um planeta entra em luz e vida. A era de luz e vida, o estágio do planeta.
O que caracteriza a luz e vida em um planeta? O que caracteriza é a presença de um templo moroncial na capital de um mundo habitado. E é o certificado da admissão dessa esfera nas idades estabelecidas em luz e vida. Antes de deixarem o mundo, quando da conclusão das suas missões terminais, os filhos instrutores inauguram essa época de alcance evolucionário final e o presidem naquele dia, quando o templo sagrado desce à Terra. Tal evento assinala o alvorecer da era de luz e vida, e luz e vida é sempre honrado pela presença pessoal do filho do paraíso auto-otorgado, daquele planeta. Bom, aí tem uma coisa curiosa. Quem falou que ia voltar para o planeta? Jesus. Aí o livro diz assim, mas ninguém sabe quando, nem porquê, e se ele vai voltar. Teoricamente, se um planeta, ao chegar em luz e vida, ele tem o filho, a presença do filho do paraíso auto-otorgado, quem é que tem que vir para esse planeta aqui? Jesus. Se ele vai vir ou não, é outra história. Mas, teoricamente, quando ele falou isso, ele teria mesmo que voltar para cá quando o nosso planeta atingir luz e vida. Ele se encontrará ali testemunhando esse grande dia. Nesse templo de beleza sem paralelo, o filho do paraíso proclama aquele que há muito tempo tem sido o príncipe planetário, como o novo soberano planetário. E investe esse filho Lanonandek, fiel, de novos poderes e na autoridade ampliada sobre os assuntos planetários. O soberano do sistema também estará presente e falará para confirmar esses pronunciamentos. Então, isso é que caracteriza a luz e vida. A importância do templo moroncial em um planeta. Por que você tem este templo moroncial? Eles são consagrados a cerimônias especiais do planeta. Comunicação com o soberano do sistema ou com os altíssimos, cerimônias de visualização especial destinadas a revelar a presença da personalidade de seres espirituais e a contemplação cósmica silenciosa, local de reunião para todos presenciarem o traslado de mortais vivos à existência moroncial. Nós vimos que conforme um planeta entra em luz e vida, cada vez mais os mortais saem das correntes da morte e saem das correntes da matéria através da fusão com o espírito, com o seu ajustador do pensamento, tá? Então, esse local é onde ocorrem os traslados desses mortais. Há uma corrente de seres especiais ao lado, ao redor do ser que vai ser fusionado, para que aquela energia não afete os que estão assistindo essa cerimônia. Geralmente, cada templo desse aqui, ele cabe 300 mil pessoas. Quando ele vem aqui, ele tem 300 mil pessoas, que é a capacidade deles. A arquitetura de cada templo é trabalhada em miniatura, na capital do sistema, e os supervisores do poder moroncial, em seguida, trazem esses planos já aprovados para o planeta. Então, veja que não é que vem de lá, de cima para cá, eles fazem miniatura este templo, e esses seres, supervisores do poder moroncial, eles que são gerentes da energia, de tudo aquilo que acontece, eles constroem esse templo dentro do planeta. A morte e os traslados de um planeta em luz e vida. Essa experiência de traslado da vida material para o estado moroncial, a fusão da alma imortal com o ajustador residente, cresce em uma frequência proporcional ao progresso evolucionário do planeta. O livro diz que no quarto estágio de luz e vida, mais da metade dos seres saem através do traslado. E aí, ele nos dá uma sugestão. Ele fala assim, que seria decididamente de muita ajuda se os mortais menos avançados, ao menos pudessem aprender a ver a morte natural com um pouco dessa mesma alegria corajosa e leveza de coração. Porque este ato de um ser fusionado é um ato de alegria. Toda a família vai ao templo para assistir essa cerimônia. E é um ato realmente feliz e alegre para ver que alguém se liberou das cadeias, das correntes da matéria e se fusionou diretamente já ao seu espírito.
As cidades de ouro do planeta em luz e vida, as idades de ouro. O mundo prospera crescentemente sobre o governo paternal do soberano do planetário. Durante esse tempo, os mundos progridem sobre a impulsão viva de uma única língua, religião única e, nas esferas normais, uma única raça. Exatamente tudo o que nós não temos aqui. Mas essa idade não é perfeita. Esses mundos têm ainda hospitais bem equipados que, como lares, cuidam dos enfermos. A doença não foi vencida inteiramente. Podeis estar seguros, entretanto, de que mesmo essas esferas glorificadas apresentam o mal real e potencial em uma certa quantidade, suficiente para servir de estímulo à escolha entre a verdade e o erro, o bem e o mal, o pecado e a retidão. Veja bem, é isso que a gente tem que pensar. Se o mal real e potencial existem para que haja uma escolha, alguém tem que fazer esse mal real e potencial existirem nesses locais. Não é uma fantasia. Existem seres que devem estar a serviço para fazer com que isto ocorra. E veja, o mal é potencial. Nós o tornamos real através dos nossos atos. Quando, através da bondade, você escolhe o bem ao mal, você faz com que o mal volte ao potencial. E você faz com que cada vez mais o Supremo torne-se uma realidade naquele mundo. Né? Então, mesmo em planetas em luz e vida, existe ainda o mal real e potencial em uma certa quantidade. Progressão do planeta em luz e vida. Nenhum mundo evolucionário pode esperar progredir além do primeiro estágio do estabelecimento em luz, antes de alcançar a unidade de língua, antes de ter uma única religião e uma só filosofia. Ter uma única raça facilita grandemente a um planeta nessa realização. Todavia, em Urântia, a existência de muitos povos não impede alcançar estágios mais elevados. Legal, o que significa mais elevados e até quando que a gente pode caminhar ao não ter uma única raça? Mas uma coisa é básica, nós vamos ter que ter uma unidade de idioma, de religião e de filosofia. E hoje nós temos uma diversidade incrível de idiomas, de religiões e de filosofias. Então, tem muito trabalho ainda para ser feito. Isso daqui é só para mostrar que existe muito trabalho ainda para ser feito para a Urântia realmente chegar em luz e vida. Tem tempo, não é de hoje para amanhã. Não é porque o pessoal fala, não, estamos na nova era. Eu não sei que nova era é essa, né? Porque realmente tem muito chão ainda para fazermos para alcançar esta unidade, que é super importante para a luz e vida. O ápice do desenvolvimento material do planeta ao chegar em luz e vida. Primeiro, pobreza e desigualdade social praticamente se extinguiram. Legal. A degenerescência já desapareceu. A delinquência raramente encontrada. A insanidade deixou praticamente de existir. A debilidade mental tornou-se uma raridade. Desculpa, pessoal, é exatamente o contrário que está acontecendo nessa época da pandemia. O status econômico, social e administrativo desses mundos é de uma ordem elevada. A ciência, a arte e a indústria florescem e a sociedade é um mecanismo que funciona suavemente dentro de uma perspectiva de alta realização material, intelectual e cultural. A indústria já foi redirecionada para servir às metas mais elevadas de uma civilização tão magnífica. A vida econômica tornou-se ética em um mundo como esse. A guerra transformou-se em uma questão histórica e não há mais exércitos armados nem forças policiais. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 8.000 armas atômicas prontas para serem disparadas. As maiores estão, quase todo o arsenal bélico maior do mundo está entre Rússia e Estados Unidos. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como nós estamos de armas atômicas. E gradativamente o governo vai desaparecendo. O autocontrole lentamente torna obsoletas as leis da ordem humana. As escolas foram amplamente aperfeiçoadas, dedicando-se à educação aperfeiçoada da mente e à expansão da alma. Provavelmente, nessas escolas, eles não batem mais nos professores nem ameaçam de morte, né? Os centros de arte são refinados e as organizações musicais esplêndidas.
Os templos de adoração, com as suas escolas anexas de filosofia e religião experiencial, são criações de beleza e grandeza. As arenas ao ar livre para as reuniões de adoração são igualmente sublimes pela simplicidade do seu compromisso artístico. A evolução administrativa e humana em um planeta de luz e vida. Primeiro estágio de luz e vida. O mundo é administrado por 3 governantes. O soberano planetário, sendo este aconselhado por um filho instrutor da Trindade. O dirigente do corpo planetário dos finalitores. Adão e Eva, conjuntamente como unificadores de liderança dual do príncipe soberano e dos dirigentes dos finalitores. Há uma liberação das criaturas intermediárias do reino, né, que elas podem ir para status mais avançados. Há uma modificação no alcance da visão dos humanos. E esta modificação é feita pela ciência. Para quê? Para capacitar a reconhecer os primos do regime adâmico inicial até então invisíveis para os seres humanos. Então, a ciência vai fazer essa modificação na visão dos humanos. No segundo estágio de luz e vida, o que acontece? É assinalada a chegada de um portador da vida, que se torna consultor voluntário dos governantes planetários no que diz respeito a novos esforços para purificar e estabelecer a raça mortal. E aqui entra aquele ponto mais polêmico do livro de Urântia, que é a questão da eugenia. Então, você veja que no estágio de luz e vida, vai ser tomada uma ação mais drástica para equilibrar e purificar a raça mortal. Desse modo, os portadores de vida participam ativamente da próxima evolução da raça humana, física, social e economicamente. Marcos, lembrando que o segundo estágio é no sistema, né? Não, isso daqui, o que eu estou falando aqui, Jorge, isso daqui é planeta. Eu estou falando especificamente sobre o planeta. Eu não falei no sistema ainda, vai ser daqui para frente, daqui a pouco. Tá. Não, porque eu fiquei pensando, a gente daqui a pouco começa a ficar preocupado, a cultura de hoje é completamente contra machucar alguém, ou essa questão de eugenia e tal, e digo, mas isso está tão longe ainda. Ah, então, mas é por isso que eu estou mostrando esses aspectos para vocês. Porque o pessoal fica fantasiando que a gente vai entrar numa era maravilhosa e nós temos um trabalho gigantesco para ser feito. É um trabalho gigantesco ainda, cara. Nós nem começamos esse trabalho. Nós estamos numa época, pelo menos se a gente olhar de uma forma um pouquinho mais criteriosa, onde a sujeira está sendo levantada do fundo do copo. Onde todas as falcaturas, todas as coisas estão saindo para fora. Os interesses das multinacionais em continuar, da Exxon principalmente, em continuar privilegiando os investidores e não o planeta, que foi revelado há 2 meses atrás, publicamente, que importa são os nossos investidores. Os interesses da Austrália continuar vendendo, porque são os maiores produtores de carvão do mundo, continuar vendendo, inclusive o primeiro-ministro não vai participar da próxima reunião no mês que vem sobre o clima, ele vai mandar um representante, porque a única ação positiva que aconteceu na reunião das Nações Unidas foi que a China se comprometeu a não mais investir em usinas termoelétricas na Rota da Seda que ela está desenvolvendo. Foi a única ação que o chinês lá, o Xi Jinping, tomou. Não vamos mais investir em usinas hidrelétricas. Porque a coisa na China, as enchentes foram tão sérias que um cara morreu dentro do metrô afogado. As enchentes na China foram de uma violência incrível. Os incêndios na Austrália, nos Estados Unidos. Cara, ninguém está vendo isso? É só ler o jornal. Vai ser em 200 mil anos ainda, no mínimo. Ah, cara, eu não tenho ideia do tempo, mas pelo menos a chave, baseado no fato de que o livro de Urântia ele vai se revelar mais e mais, quanto que a gente vai ter que ainda se ver frente a frente com tudo que a gente está passando, nós estamos nos vendo frente a frente, a gente está começando a nos ver, na bem da verdade. Porque as coisas ruins ainda não chegaram, pessoal. Eu não estou aqui para ser profeta do apocalipse, mas a grande preocupação dos cientistas agora é com o degelo do Polo Sul, todos os vírus e bactérias virem para o ar. Tá, é só vocês lerem. Então, a brincadeira está começando, a gente está frente a frente com toda a sujeira da onde nós vivemos. E como é que a gente colabora para essa sujeira toda, para limpar isso? Na minha opinião, é se transformando cada ser humano.
e não tendo a síndrome da Gabriela. Eu sou assim, eu sou sempre assim, e vou morrer assim. Ou a gente se transforma internamente, e é um ponto de luz no meio dessa coisa, porque nós não temos como brigar com 8.000 armas atômicas, mas nós temos sim como rezar, como ter uma postura espiritual correta, de respeito às pessoas, de entender o que são as pessoas, e ao meio ambiente, fazer a nossa parte apagando a luz, desligando a água, porque isso tem uma influência positiva. O bem vale muito mais do que o mal. Mas nós não temos como brigar contra 8.000 armas atômicas, mas podemos fazer no dia a dia. Agora, o quanto isso vai demorar, eu não sei. E graças a Deus, ou não, né, não vou estar vivo para ver. Sei lá, vamos ver, né? Bom, continuando aqui. Então, esse é estado do planeta, né? Vimos os 2 estágios do planeta. Terceiro estágio de luz e vida em um planeta. Os mundos habitados conquistam um novo entendimento e apreciação dos anciãos dos dias, né, que é a segunda fase de Deus, o cétuplo, que e assim os representantes desses governantes dos superuniversos iniciam novas relações com a administração planetária. Veja, só aqui eles vão ter um relacionamento mais direto com os anciãos dos dias, que é a representação da Trindade nos mundos do tempo e do espaço, né? Eles fazem parte do Deus do cétuplo. Os finalitores atuam em funções cada vez mais ampliadas, então você veja que a função dos finalitores, quando nós chegarmos lá, se é que nós vamos chegar lá, é depois trabalhar nos superuniversos para ajudar os planetas a caminharem para a luz e vida. E passa a existir uma estreita conexão de trabalho entre os finalitores e os estrelas vespertinos, superanjos, e os filhos instrutores da Trindade. Entretanto, há penalidades certas e inevitáveis ligadas à existência mortal. E tais planetas evolucionários avançados, quando em um mundo estabelecido progride depois do terceiro estágio de luz e vida, todos os seres ascendentes estão destinados, antes de atingirem um setor menor, a cumprir alguma espécie de missão transitória em um planeta que esteja passando por estágios anteriores de evolução. Isso daqui é extremamente interessante para essa discussão gigantesca que tem em todo lugar sobre os extraterrestres. Os caras são obrigados a vir para planetas meio evoluídos. Como eles vêm para cá? Eles nascem no planeta? Eles vêm em naves? Ah, a nave não existe, mas espera aí, os caras, se nós estamos mandando nave para o espaço, provavelmente eles têm naves muito mais avançadas do que nós. Então, a pergunta é como esses caras servem em planetas menos avançados? Eles vêm fisicamente? Eles se apresentam ao príncipe planetário para trabalhar junto às pessoas? Eles vêm no mundo espiritual e instigam a humanidade? A gente tem que pensar um pouco o livro. Qual é a forma que esses caras se manifestam? E não dizer, não existe isso, não existe aquilo outro. Está aí, eles são obrigados a vir. E eles são seres materiais, eles são seres de carne e osso. Como é que eles se deslocam no espaço? Eles não se deslocam através dos como é o nome dos anjos que carregam lá, me fugiu o nome. Supernafins. Os supernafins. Os serafins se transporte. Eles não se transportam através do serafim, eles têm que ter equipamentos próprios, eles são seres de carne e osso. Será que dá para abrir a mente e entender a amplitude de tudo isso e que não é tão limitado como a gente pensa a atuação de Deus no universo? Mas eu acho que não é no planeta que eles vão fazer isso. Eles vão fazer em planetas... A gente vai pular o mundo das mansões, e aí, antes de chegar lá nos setores menores, quando estiver lá no mundo dos Melquisedeques e na capital, eu acho que é ali que você vai ter que fazer esse trabalho. Não. Peraí, Lauri. Ele fala claramente, ele diz claramente aqui, tá aqui, ó. Quando o mundo estabelecido, não é no Melquisedeque, quando o mundo estabelecido progride depois do terceiro estágio de luz e vida, o que significa? Que você tem seres materiais nascendo lá. É que nem o Ourântia quando chegar no terceiro estágio de luz e vida. Todos os seres ascendentes estão destinados a atingirem, antes de atingir o setor menor,
cumprir alguma espécie de missão transitória em um planeta que esteja passando por estágios de evolução anterior. Então, é um mundo material em luz e vida que vai ajudar planetas menos evoluídos. Está aqui. Não é Melquisedeque nem nada. Eu não sei se nós já somos seres ascendentes. Mas isso aí é antes de atingir o setor menor. Isso é na carreira moroncial, não ser material. É antes de alcançar o setor menor. Negativo. Na Está carreira escrito. moroncial é que ele volta. Não é carreira moroncial. O planeta está no terceiro estágio de luz e vida. O terceiro estágio de luz e vida não tem nada a ver com a carreira moroncial. Sim, mas é antes É de muito atingir material. o setor menor. Antes de atingir o setor menor. Então, Antes de antes atingir daquele... o setor Peraí. menor, ou seja, na carreira, esse ser que nasceu no mundo em uma esfera Material. de luz e vida, uma esfera material, ele foi para o mundo das mansões, ele vai passar pelo Jerusalém, antes de alcançar o setor menor, ele vai cumprir missões moronciais, são os estudantes moronciais. Não, meninas. Quando é que nós recebemos o título de ascendente? Pessoal, por favor, vamos ler. Quando o mundo estabelecido progride depois do terceiro estágio de luz e vida, o que é terceiro estágio de luz e vida? Não é mundo material? Sim, mas aí Ele não tem nada a ver com moroncial. Não tem nada a ver com moroncial, pessoal. Não, eu entendo Quando assim. ela chegar lá, a gente vai ver. Cara, tá aqui. Bom, não importa. O que importa aqui é que esses seres vão ter que voltar e trabalhar com os mundos em evolução. É isso que importa. E a pergunta é, como é que esses seres se deslocam? Como é que eles vão? Há, entretanto, penalidades certas e inevitáveis ligadas à existência mortal em tais planetas evolucionários avançados. Está escrito. Está mais claro do que isso, impossível. Dá um olhinho. Não vai ser um jardim de rosa. Pois é. Fala, pois não. E sabe o que eu acho engraçado? Que eles falam a palavra penalidades. Exato, Lília, me chamou também a atenção. Porque é como se você estivesse no paraíso e tivesse que voltar para o jardim da infância. É, porque, como diz assim, né? Eu acho que, não sei se essa palavra penalidade, se está no original em inglês, mas me parece que é isso mesmo, é uma penalidade mesmo. É uma penalidade. É assim, olha, a vida de vocês estão em luz e vida, no terceiro estágio, mas não pensem que vai ser tão fácil assim. Vocês terão que conhecer planetas que estão em níveis mais menos atrasados e terão que fazer que cumprir, né, essa tarefa de ajudá-los a evoluir. Eu entendo como você também, que eles estão no planeta, e já existem planetas certamente nesse estágio, né? E que tem que fazer essa tarefa. Agora, como que eles vão para o outro planeta, que é o ponto de interrogação, né? Que o livro comenta sobre isso. Uma coisa curiosa, esse ponto, que é o ponto que a gente tem que pensar. Vamos pensar, por que você faz isso? Por que Jesus, entre 3.800.000 planetas do universo dele, ele escolheu Urântia? Ele veio para o pior lugar. Os seres evoluídos, eles não vão para o melhor lugar, eles vão para o pior. Porque a chance deles resgatarem aquilo lá. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Não é porque o cara está lá em cima que ele vai ter uma vida maravilhosa. Ele vai ter que ver o que está acontecendo lá atrás. Porque se ele está em luz e vida, ele tem tudo lindo. Mas qual é a realidade dos planetas que não estão em luz e vida ainda? Fala, Milton. Milton, você levantou a mão? Tá dando para ver agora, né? Dá, agora estou ouvindo, Milton. É o seguinte, porque deu para entender desse texto o seguinte, quando o planeta ainda não está em luz e vida, quando você vai passando de transição de morôncia em morôncia, até chegar passa pelos outros estágios, até chegar no setor menor, aí você tem a oportunidade de voltar para servir nos planetas anteriores. No caso de luz e vida,
quando o planeta chega em luz e vida, você não precisa passar de setores em setores até chegar no menor. Você ali mesmo, no estágio estando no planeta em luz e vida, você mesmo já volta para ajudar nos planetas evolucionários. Milton, isto. Só que tem uma coisa, não é você, é o planeta, não é a pessoa, é o planeta. Nós temos que lembrar que é o planeta. Quando o planeta chega em luz e vida, os habitantes não precisam, ali mesmo já vão ajudar os planetas anteriores. Perfeito, é o planeta. Mas não tem nada a ver com a pessoa. E o livro é bem claro nisso. Quando os planetas atingem luz e vida, quanto mais evoluem, menos a necessidade do mundo das mansões. Porque o mundo das mansões são mundos de detenção, são mundos de correção de todas as nossas mazelas que nós ganhamos no mundo de evolução. Então, é o planeta que chega lá. Então, não tem nada a ver com a pessoa. Primeiro, porque também não tem luz e vida em setor menor e setor maior. A gente vai ver mais para frente. Né? São só questões administrativas. Antes do planeta passar para a fase de luz e vida. Né? Mas vamos lá. Vamos lá que vocês vão entender isso logo para frente. Damolim, esse trabalho de ajudar os planetas não é um trabalho de seres materiais. O nosso planeta hoje, inclusive, recebe esses seres mononciais que vêm de outros mundos para ajudar a gente aqui hoje. Então, Urântia, inclusive, é um planeta muito, assim, tem o interesse de muitas personalidades. Então, aqui nós temos os seres visitantes que vêm aqui. E, com certeza, criaturas que que saem de planetas em luz e vida também ajudam planetas atrasados como o nosso. Quando a gente atingir esse estágio, aí será a nossa vez de fazer isso. Perfeito. Nós teremos que ir nos planetas atrasados e ajudar. Só que não na nossa realidade material. Isso é antes de alcançar aquele estágio lá do setor menor, depois de já ter passado por Jerusalém. Então, mas o que eu estou explicando é que não somos nós. Nós que estamos vivos aqui, nós já vamos estar muito além disso. É quando o planeta atinge isso daqui, é que aqueles seres vêm ajudar. Ligadas à existência mortal desses seres, vamos mudar o refraseamento? Entretanto, há penalidades certas e inevitáveis, ligadas à existência mortais em planetas evolucionários avançados do terceiro estágio de luz e vida. Não tem nada a ver conosco. Tem absolutamente a ver com o estágio do planeta. Não somos nós. Nós vamos servir de outras formas, porque a gente já está, para os que quiserem se fusionar com o ajustador, provavelmente caminhando em outras esferas. Então, o que importa aqui, o que eu quis chamar a atenção, é que o próprio livro informa uma coisa extremamente curiosa e que a gente pode parar para pensar. Como é que esses caras vão para esses planetas? Eles nascem, eles vão em naves, eles se apresentam, não se apresentam? O que acontece? Mas não tem nada a ver conosco, com o ser humano. São os seres desse estágio de planeta. Mas ele viu... Será que não é igual o Sen de Caligastia? Que não. Eles vieram... Exatamente isso. Pessoal, olha, é engraçado assim, porque... Peraí... Está escrito lá, não tem o Sen de Caligastia, são seres de planetas evolucionários em terceiro nível de luz e vida. Então, igual o planeta de Panóptia? Não, Panóptia está no mundo das mansões. Mundo das mansões? Então, mas, Damolim, como é que esse planeta estará alcançando o setor menor? Você está dizendo eu vou chegar lá, Neemias. Eu vou chegar lá, Neemias. O planeta vai estar alcançando o setor menor. É a criatura que vai estar alcançando o setor menor. O planeta não, eu vou chegar lá, Neemias. Você já vai ver já. Não tem essa fase do setor menor nem maior. É que é duro aceitar que existem seres que trafegam pelo universo. Mas tudo bem, vamos lá. Quarto estágio de luz e vida. Aí surgem os filhos instrutores da Trindade, assumindo novas funções agora como conselheiros e consultores voluntários do soberano planetário e seus colaboradores. Veja, quarto estágio de um planeta. Como os seres são nesse quarto estágio, eu não sei dizer e ninguém pode dizer, mas que são seres materiais, são seres materiais. A
Adão e Eva planetárias podem solicitar ao Filho Criador que os libere dos deveres planetários para que possam iniciar sua ascensão ao paraíso. Só aqui Adão e Eva podem se liberar. Ou permanecer no planeta como diretores da nova ordem surgida em uma sociedade crescentemente espiritual. Os finalitores estão empenhados em iniciar as atividades novas e supramateriais da sociedade, atividades sociais, culturais, filosóficas, cósmicas e espirituais. A mais da metade dos mortais passam a deixar o planeta por meio do traslado entre os vivos. Mais da metade dos mortais. Tá? Obviamente que um planeta em luz e vida depende da evolução dos mortais. A gente fala estágio do planeta, mas é porque o estado de evolução daqueles seres humanos chegaram aos que podem chegar em luz e vida. Só que o planeta, quando a gente viu, também energeticamente ele é estabilizado. Não acontecem mais terremotos, não acontece nada mais de especial naquele planeta que chega em luz e vida. O planeta, né, que os seres chegaram em luz e vida, melhor falando. Quinto estágio de luz e vida. Concebemos que a evolução física terá alcançado seu desenvolvimento pleno por volta da quinta época de luz e vida. Veja, a evolução física, né? Os reajustes nesse estágio de existência estabelecida envolvem quase inteiramente apenas os domínios físicos do planeta e do universo que estão lá. E são interesse dos mestres controladores físicos, quer dizer, dos mestres que controlam as energias do universo. O sexto estágio de luz e vida testemunha o desenvolvimento de novas funções nos circuitos da mente do reino. O que isso afeta? Não tenho a mínima ideia. A sabedoria cósmica parece tornar-se constituinte do Ministério Universal da Mente. Sétimo estágio de luz e vida. A verdade e a beleza e a bondade abrangem para o homem infinito toda a revelação da realidade divina. Veja, só aqui que a gente vai entender realmente o que é a verdade, a beleza e a bondade de uma forma mais ampla. Nós não, os seres que estão no sétimo estágio de luz e vida. À medida que esse amor, compreensão da deidade encontra expressão espiritual nas vidas dos mortais cientes de Deus, os frutos da divindade são alcançados. Paz intelectual, que a gente fica procurando o tempo inteiro. Progresso social, satisfação moral, alegria espiritual e sabedoria cósmica. E o mais bonito, os mortais avançados aprenderam que o amor é a maior de todas as coisas do universo e sabem que Deus é amor. A gente já vai entender um pouco melhor essa questão de Deus é amor no terceiro mundo das mansões. Se é quem se fusionar antes vai aprender mais rapidamente. Mas no terceiro mundo das mansões a gente entende melhor essa questão do amor e da adoração a Deus. Mas os seres do sétimo estágio, os seres que nascerem num planeta de sétimo estágio de luz e vida, vão aprender de forma mais fácil que nós, né, que o amor é que rege o universo. O mortal individual. Essa é a história da meta magnífica dos esforços mortais nos mundos evolucionários. E tudo isso acontece antes mesmo de os seres humanos iniciarem suas carreiras moronciais. Os que morreram vão iniciar a carreira moroncial, né? Lembre-se disso, os que morreram, os que fusionaram vão para Salvington direto. Todo esse desenvolvimento esplêndido é alcançável pelos mortais materiais, nos mundos habitados, ainda nesse primeiro estágio de carreira, infindável e incompreensível de ascensão ao paraíso e alcance da divindade. Passada essa fase, quer dizer, um planeta chegou em luz e vida, o que acontece quando o restante, o sistema, a constelação, o universo local, setor menor, setor maior, estágio do superuniverso, chegam em luz e vida? O que acontece, né? Então, o primeiro estágio é o estágio do planeta, nós vimos. Esta época abrange desde o surgimento do templo moroncial, na nova sede planetária, até o tempo estabelecido de todo o sistema em luz e vida. Essa idade estabelecida continua indefinidamente até que todos os planetas habitados do sistema, quer dizer, os 1000 planetas, atinjam a mesma estabilização. E então, quando o mundo mais jovem, o último a alcançar luz e vida, houver experienciado tal estabilização, por 1 milênio no tempo do sistema,
todo o sistema passará ao estado de estabilizado. Em 1000 anos, o sistema vai ficar estabilizado, quer dizer, não vai haver mais ocorrências cósmicas nesse sistema. E os mundos individuais serão conduzidos à época de luz e vida do sistema. O segundo estágio, o estágio do sistema, onde nós temos 1000 planetas em luz e vida. O que acontece? Os soberanos planetários tornam-se membros do conclave do sistema, e esse novo corpo administrativo, sujeito apenas ao veto dos pais da constelação, passa a ser supremo em autoridade. Tal sistema de mundos habitados torna-se virtualmente autogovernado. Durante essa época de estabilização, pela primeira vez, os mitsonitas vêm dos mundos sedes centrais do seu universo para atuar como conselheiro nas assembleias legislativas e consultores dos tribunais judiciários. O que os filhos magisteriais fizeram biologicamente para as raças mortais, o Adão e Eva, as criaturas mitsonitas então fazem por esses seres humanos unificados e glorificados, nos domínios sempre em avanço da filosofia e do pensamento espiritualizado. E agora, na medida que os sistemas tornam-se estabelecidos em luz um a um, em virtude do progresso dos mundos que os compõem, chega o momento de o último sistema de uma determinada constelação atingir a estabilização. E os administradores do universo, o Filho Mestre, o União dos Dias e o Brilhante Estrela Matutino, aproximam-se da capital da constelação para proclamar os Altíssimos como governante irrestrito da recém-perfeccionada família de uma centena de sistemas estabelecidos em mundos habitados. O terceiro estágio, o estado da constelação, são 100.000 planetas. A unificação de uma constelação inteira de sistemas estabelecidos é acompanhada por novas distribuições da autoridade executiva e reajustes adicionais na administração do universo. Essa época testemunha o alcance de estados avançados em cada mundo habitado, mas é caracterizada em particular pelos reajustes feitos na sede das constelações, com modificações acentuadas nos relacionamentos, tanto como a supervisão do sistema, quanto com o governo do universo local. Vejo que é uma coisa mais administrativa, né? Quando você vai avançando para cada vez mais, quando você, dentro de um super-universo, vai alcançando dos níveis mais baixos aos níveis mais altos em luz e vida, praticamente tudo é uma questão administrativa. O quarto estágio é o estágio do universo, são 10 milhões de planetas, isto é, quando o nosso universo local, Nébadon, atingir luz e vida, vai acontecer assim, isso aqui, ó. Um universo local também só se estabelece em luz e vida depois que as suas possibilidades físicas de expansão e desenvolvimento se hajam esgotado. E quando o status espiritual de todos os seus mundos habitados haja sido para sempre estabelecido e estabilizado. Nós temos que lembrar que, de acordo com a informação do livro, nós temos 3.800.000 planetas habitados no nosso universo, ainda falta praticamente 6.200.000 planetas para serem criados dentro do universo do Micael e da Ministra Divina, para que o nosso universo de Nébadon chegue à luz e vida. Então, nós temos 3.800.000, ainda faltam 6.200.000 mundos para que a gente caminhe realmente para o universo em luz e vida. Quando se torna estabelecido em luz e vida, um universo insere-se logo nos círculos estabelecidos do superuniverso. E os anciãos dos dias proclamam o estabelecimento do Conselho Supremo de Autoridade Ilimitada. Esse novo corpo de governo consiste em 100 fiéis dos dias, presidido pela União dos Dias, que no nosso caso é o Emmanuel. E o primeiro ato desse Conselho Supremo é reconhecer a soberania continuada do Filho Mestre Criador, né, que é Jesus. O estágio do setor menor e do setor maior, que abrange 1 bilhão e 100 bilhões de planetas. Os setores menores e maiores do superuniverso diretamente não figuram no plano do estabelecimento em luz e vida. Tá vendo? Não figuram. Essa progressão evolucionária acontece primariamente no universo local como uma unidade e diz respeito apenas aos componentes do universo local. Quer dizer, luz e vida está relativo ao universo local.
Um superuniverso torna-se estabelecido em luz e vida quando todos os seus universos locais componentes estiverem assim perfeccionados. Mas nenhum dos 7 superuniversos atingiu ainda um nível de progresso que ao menos se aproxime disso. Veja, não tem ninguém em toda essa vasta criação do Pai, que é pequena perto dos mundos, espaços exteriores, não tem nenhum superuniverso que chegou em luz e vida. E também não há luz e vida correspondente ao setor que figura no setor menor e no setor maior, porque a unidade de luz e vida é o universo. O setor menor e maior simplesmente é a união, a junção de vários planetas em termos administrativos. Então, o universo é que precisa chegar em luz e vida. Aí ele fala assim, ó, a idade do setor menor, né? Até onde as observações podem penetrar, o 5º estágio, ou estágio de estabilização do setor menor, tem a ver exclusivamente com o status físico e com o estabelecimento coordenado de centenas de universos locais associados aos circuitos estabelecidos do superuniverso. Ninguém, aparentemente, exceto os centros de potência ou de poder aqui, que é da energia, e os seus colaboradores, está empenhado nesse realinhamento da criação material. Quer dizer, este realinhamento é puramente energético para esse caso do setor menor. A idade do setor maior. A respeito do 6º estágio ou da estabilização do setor maior, o que podemos fazer são conjecturas, pois nenhum de nós haveria já testemunhado um acontecimento como esse. Quer dizer, óbvio que nenhum setor maior chegou em luz e vida, porque aí o superuniverso estaria em luz e vida. Então, se não há, até o momento, nenhum universo em luz e vida, não tem esses bilhões de... não existe ninguém, não existe um superuniverso que, teoricamente, tenha chegado ao setor maior, né, como luz e vida. Todavia, podemos postular o bastante a respeito dos reajustes administrativos e outros que iriam provavelmente acompanhar esse status avançado dos mundos habitados e seus agrupamentos no universo. O 7º estágio é o estado do superuniverso, 1 trilhão de planetas em luz e vida. Não podemos prognosticar de um modo seguro o que ocorreria quando um superuniverso se tornar estabelecido em luz, pois um tal evento nunca se tornou um fato. Dos ensinamentos dos Melquisedeques, os quais nunca foram contestados, inferimos que mudanças radicais aconteceriam em toda a organização e administração de cada unidade das criações do tempo e do espaço, abrangendo desde os mundos habitados até a sede central do superuniverso. Mas veja que essa mudança só vai ocorrer quando todo o universo, o superuniverso chegar em luz e vida. Aí sim vai abranger desde os mundos habitados até o sistema, a constelação, o universo, setor menor, setor maior e tudo mais. O grande universo em luz e vida. O que aconteceria com 7 trilhões de planetas em luz e vida? Nenhum de nós formou uma ideia satisfatória sobre o que irá acontecer quando o grande universo, os 7 superuniversos enquanto dependentes de Avona, tornar-se inteiramente estabelecido em luz e vida. Esse, sem dúvida, será o acontecimento mais profundo nos anais da eternidade, desde o surgimento do universo central. Há aqueles que sustentam que o Ser Supremo, ele próprio, emergirá do mistério de Avona, que envolve a sua pessoa espiritual. Se ele emergirá do mistério de Avona, é apenas uma conjectura, ele deve se fazer visível. E que irá tornar-se ele próprio um residente da sede central do 7º superuniverso, como o soberano todo-poderoso e experiencial das criações perfeccionadas do tempo e do espaço. Mas, na verdade, não sabemos. Então, isso daqui é uma pura conjectura o que vai acontecer. Se nenhum superuniverso ainda entrou em luz e vida, imagina os 7 superuniversos em luz e vida, ninguém tem ideia de que isso vai acontecer. E, para finalizar, né, o último slide, ele diz assim, o homem pode descobrir o Pai no seu coração, mas ele terá que procurar pelo Supremo no coração de todos os outros homens. E quando todas as criaturas revelarem perfeitamente o amor do Supremo,
Então, ele transformar-se-á em uma realidade no universo, para todas as criaturas. E esse é apenas mais um modo de dizer que os universos serão estabelecidos em luz e vida. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas e eu souber responder, será um prazer. Obrigada. Muito bom, Dalmolin. Muito obrigada. Parabéns. Deu para conseguiram entender? Parabéns, Deu uma né? clareza agora do Muito que é bom, luz e vida? Uhum. Muito Que bom. Então agora vamos para luz e vida, porque aqui está difícil. O problema é a gente não Tá desejar ótimo. ir muito para luz e vida para não querer ir embora antes do tempo. Eu, Dalmolin, tenho uma pergunta. Pode fazer, Lilian. É assim, como que você acha que vai ser o ser humano, assim? Será que ele vai ser bastante modificado? Porque você veja, quando ele tiver... porque o planeta ele vai ter que estar estabilizado, né? Vai ter que estar totalmente estabilizado. Então, quer dizer, será que não vai ter tanto terremoto? É isso, né? Não vai Quanto ter... mais os planetas caminharem em evolução, mais estabilizado vai ficando o planeta. Isso é normal, porque você tem menos, né? E é outra coisa que vai acontecer em relação aos seres humanos. Primeiro, a nossa arcada dentária já vai baixar para 28 dentes. Né? Já está tendo modificações, nós vamos ter 28 dentes. Provavelmente, a forma do ser humano, ela não deve ser tão grosseira, porque eu acredito que já em luz e vida, o planeta não deva mais comer carne e deva ter outras alimentações mais saudáveis do que nós temos agora, e não tão poluídas como nós temos agora, que a nossa alimentação é todinha, está totalmente desconfigurada da realidade, né, do que deveria ser. Então, eu acho assim, deve haver uma modificação, da mesma forma, Lilian, que só nós olharmos o homem primitivo, ele é muito diferente de nós. Ele era cheio de pelos, ele tinha pelo no corpo todo. Hoje, a gente já está vendo o ser humano mais tendendo a ficar sem cabelo, querendo até raspando a cabeça. Então, eu acho que o nosso corpo vai mudar de faixa vibratória, materialmente. Não estou falando lá no espiritual, no moroncial. O nosso corpo físico vai mudar de faixa vibratória para faixas mais sutis. É o que eu acredito. Uhum. E você Mas tem não sei te dizer. Não sei te dizer. Tem uma ideia de quantos anos, mais ou menos, nós vamos entrar em luz e vida? Eu não vou nem prognosticar, cara, porque eu não consigo ter ideia do que tudo que nós temos que passar. Por exemplo, tem uma pergunta bacana. O que teria que ser feito para nós conseguirmos termos uma única religião, um único idioma, uma única filosofia no mundo, pelo menos para a gente se aproximar do estágio de luz e vida, um único idioma? Tentaram o Esperanto nunca pegou. Você tem o inglês, que é uma língua relativamente mundial, mas não é a mais falada no mundo. Então, como é que você vai agora, com esse mundo de tanto tititi, como é que você vai conseguir unificar as coisas? É curioso você parar e olhar do ponto de vista, digamos, lá de cima do planeta, como é que os seres celestes estão engendrando toda essa transformação para fazer o mundo realmente caminhar para a luz e vida? Na minha opinião, o primeiro passo é o que está sendo feito agora, é mexer o copo para que a sujeira suba. A sujeira subiu, como é que se limpa essa sujeira? Limpou a sujeira, vai mexer o copo de novo para aquela que voltou aí para o fundo do poço. Limpou, aí paulatinamente o mundo vai começar a caminhar melhor. Porque eu vejo assim, apesar de todos os acontecimentos mundiais, eu tenho uma confiança que isso daqui está tudo absolutamente controlado. A gente fala das coisas ruins, mas elas estão controladas no meu ponto de vista, e isso é para um ser humano se vir frente ao que ele está fazendo. Porque a melhor lição que tem é que quando você faz alguma coisa para uma pessoa, um dia você sofre igual, para que você entenda o que você causou para o outro. A gente tem que entender o que a gente causa para o outro. Porque para nós é muito fácil você agredir, você falar, fazer tudo, mas você não está na pele do que a pessoa está sentindo. A gente tem que respeitar o outro.
de acordo com suas crenças, suas religiões, porque você querer convencer a outra pessoa, você pode absolutamente tirar o estado psicológico dela. Você pode causar um estrago. Quantas pessoas foram parar em psicólogos quando saíram da religião, descobriram o livro de Urântia? Porque você muda a base interna da pessoa. Então, eu preciso tratar a pessoa com cuidado. Eu não posso forçar a minha verdade para ninguém. Eu não tenho como forçar a minha verdade. Eu não sei nem se é a verdade. Eu preciso cuidar do outro, porque o outro vai parar, o outro pira. Vocês estão vendo na pandemia o que está acontecendo com as pessoas. Então, a gente tem que ter respeito pelo outro. Isso é a coisa mais importante que existe, respeito pelo ser humano. Porque a gente não sabe o estrago que a gente causa para o outro. Nas nossas palavras e nas nossas ações. A gente acha que está sendo o máximo, mas a gente pode estar destruindo uma pessoa e se acha o máximo. E aí? Isso é ensinamento de Jesus? E uma das coisas que o livro fala também é que uma das maneiras da gente evoluir mais rapidamente é desenvolver o espiritual, né? É você viver mesmo aquilo que Jesus ensinou, e daí a gente vai mais rapidamente para esse estágio de luz e vida. Assim, né? Vai mais rapidamente, vamos dizer assim, se pudesse fusionaria, né? Mas o que é difícil... Sabe o que é difícil, Lilian, hoje em dia? É porque as redes sociais podem ser uma bênção, mas elas são um estrago muito grande. Porque quando você tem uma polarização, cada um fala uma verdade. E você não sabe mais no que acreditar. E o teu ajustador não está lá buzinando na tua orelha as coisas do mundo, ele está preocupado com a sua evolução. Então, você chega para uma linha médica e ele fala, não, você tem que tomar vitamina C porque te ajuda. Se outra na linha, não, se você tomar vitamina C, você vai morrer de encravada. Não, porque se você... Cada um fala uma coisa diferente. Qual é a sua verdade? Mas a minha verdade é a minha e não a do outro. Então, eu tenho que respeitar o outro. Agora, quando você sai para as redes e você vai pesquisar, você tem tantas verdades verdadeiras e comprovadas cientificamente, ou por PhDs, ou por pessoas que você dá crédito, que você fica confuso. Esse é o ponto que a gente tem que pensar como, entre aspas, disseminadores do livro de Urântia. O quanto eu posso querer impingir ao outro aquilo que eu acredito? Ou eu tenho que conduzir o outro a entender a verdade como Jesus falava? Isso ninguém pensa. E isso é o mais importante, porque o que eu causo para o outro com as minhas palavras? Eu fico feliz. Eu tenho síndrome da Gabriela, eu sou assim, eu não mudo, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, e o outro que se dane, porque a minha verdade ele tem que tomar goela abaixo. Fala, Angélica. Então, eu queria falar o seguinte, por várias vezes, eu estou em uma determinada situação que, se eu entrar nela, eu vou ser prejudicada. Aí acontece alguma coisa para me tirar dessa situação. E isso é coisa, assim, quase que, não vou falar diariamente, mas, olha, é dia sim, dia não. Então, eu queria saber se... Não tenho convencimento de ser uma pessoa boa, que não faz mal para ninguém, que... Não, eu procuro, mas claro que ainda não cheguei naquele estágio, né? Mas eu tinha até vontade de, assim, escrever, sabe? Por tudo que eu passo, e isso, assim, muito protegida, que se eu fizesse determinada coisa, eu ia ser prejudicada. Então, acontece alguém ou alguma coisa para me tirar do problema. Então, Angélica, o que acontece é o seguinte, eu já percebi isso com algumas pessoas. Tem muitas pessoas que têm experiências espirituais e elas, pelo que eu vejo, são válidas. Tem outras que nunca tiveram uma experiência espiritual e não entendem o que é isso. E eu tenho acompanhado algumas pessoas que elas realmente têm uma voz interna positiva, de proteção. Ou ela percebe a voz, ou ela percebe a proteção. Se essa voz ela for positiva, ela for amorosa e te levar ao crescimento, você, na minha opinião, pode dar uma credibilidade.
A partir Claro. do instante que esta voz interna fizer qualquer coisa que esteja fora do amor, cuidado, questione. Sim. Sim. E muitas vezes a atuação desses seres que estão nos protegendo e nos ajudando, a gente não percebe, você só sente, porque a alma é quem sente. Então você sente alguma coisa, você se refreia, e realmente você pode se livrar de um problema sério. Mas é tudo de cada um, a religião é individual. Por isso que o encontro vai ser especificamente sobre, basicamente, a religião e o sentido da vida. Porque todo mundo fala, cadê o sentido da vida? Mas o sentido da vida só existe a partir do instante que você tem um guiamento religioso e você tem um guiamento interno. A vida tem um sentido total, só que a gente está afastado dele. E é isso que a gente tem que ver e tomar cuidado, sempre questionar os seus desejos. É verdade? Mesmo se o ajustador buzinar na tua orelha, você vai questionar, é verdade? É isso mesmo? Porque ele vai dar um jeito de te confirmar. Porque a gente está sujeito a muitas influências de vários tipos aqui, infelizmente. É só você ouvir os teus pensamentos todo dia, os teus impulsos todo dia, que você vê como você está sujeito a muitas influências não tão carinhosas assim. E a gente é um micro dentro de um macro, né? Então, muitas vezes, o nosso sistema, vamos dizer, nós, tem uma certa proteção, né? Claro que tem. E tem uma coisa mais curiosa que é o seguinte, o que eu já percebi também é que, às vezes, você passa por uns testes. Você sente uma pressão interna de uma coisa que te incomoda, e se você olhar aquilo lá, não é para você brigar com aquilo, mas é para falar, por que eu estou passando por isso? Porque você mesmo está se testando se você já conseguiu passar por aquilo lá. Nem sempre, muitas vezes somos nós mesmos, a nossa parte mais interior, o nosso ajustador, quem quer que seja, que está também nos mostrando uma falha para que a gente se corrija. Porque existe uma coisa fundamental que o livro fala, a alma é movimento, a alma é movimento. Se a alma não tem mudança, ela morre, pessoal. A alma tem que ter mudança diária, a alma tem que evoluir, ela tem que crescer em valores, verdade e bondade. Se ela fica estagnada, ela não cresce. Então, a alma todo dia está sendo, você todo dia está sendo pressionado. É difícil viver o inferno, viver? É. Mas paciência, a gente tem que saber lidar com tudo isso daqui. Certo. Obrigada. Tem gente que eu brinco e fala, você acha a última bolacha do pacote, né? O que você faz com a última bolacha do pacote? Geralmente está quebrada, você joga fora. Você joga fora a última bolacha do pacote. A verdade é essa. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Piorou a situação? Está tão deprimido agora? Eu digo bons psiquiatras para vocês. Minha intenção não é essa. Vocês precisam de Rivotril? Fala aí que a gente... Oi, boa noite. Oi, Ludmila. Oi, boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Marcos, sua apresentação foi excelente. Você tocou em pontos primordiais. Obrigado. Primordiais. Eu sempre, quando leio o livro de Durante, eu vejo que não é uma questão de religião, é uma questão de espiritualidade. E essa vaidade espiritual me incomoda muito, eu me esforço demais para não ter. Ih, são horrores. Porque eu vejo isso em muitos, enfim, em muitos espíritas, em muitos católicos, enfim, né? Ainda acho uma separação muito grande entre orientais e ocidentais, isso atrapalha demais, né, nesse caminho de ascensão. Verdade. Isso atrapalha muito, e existem muitas verdades orientais que se aproximam do livro de Urântia e nós não conseguimos enxergar. Perfeito. Mas, enfim, eu adorei a explicação, e sempre procuro encontrar a verdade, né, que o livro de Urântia tenta nos mostrar em outras situações. E eu vejo, não só nas obras de BNTs, como eu vejo no famoso livro Eram os Deuses Astronautas, acredito sim, né, que é realidade. Os seres, eles viajam entre
entre um planeta e outro, ajudando no processo de evolução. E isso é passado, de alguma maneira, através dessa mente cósmica, para outras mentes. Vou dar um exemplo. Eu estou vendo uma série chamada Fundação, que é baseada nos livros de Isaac Asimov, que, por sua vez, inspirou Guerra nas Estrelas. E os livros, eles foram construídos, foram feitos... O primeiro foi feito em 1942. E você lendo o livro e vendo a minissérie, você vê muita coisa do livro Durante. Essa migração migração humana entre uns planetas, entre um planeta e outro, entendeu? É muito interessante. Thomas. Mas eu queria que você falasse, Marcos, um pouco sobre esse ponto polêmico, que é a eugenia. Que o livro Durante, né? Ele é criticado por muitos ser eugênico. A eugenia, bem na verdade, a eugenia, o Sadler participou do movimento de eugenia, tanto quanto a esposa dele participaram ativamente, porque antes da Segunda Guerra Mundial havia um movimento de eugenia no mundo. Mas eugenia, ela foi tratada naquela época, principalmente pelos Estados Unidos, de forma absolutamente negativa. Porque eugenia não significa você matar uma pessoa ou excluí-la da sociedade. Significa que você vai dar todo o suporte àquela pessoa e que, dependendo da pessoa, você vai não permitir que ela procrie muito, porque quanto melhor a genética, melhor a genética. Quanto pior, pior. Por isso que o livro fala da eugenia. E o Sadler participou disso, o Brasil participou ativamente no processo de eugenia, né? Vários países do mundo têm uma propaganda, inclusive, que falava de um casal bonito, olha, nós nos selecionamos lá nos Estados Unidos. Então, a eugenia, com esse mimimi que é no mundo hoje, ele é um problema você falar, porque todo mundo tem direito, porque a estrutura da sociedade, não é que todo mundo não tenha direito, mas o problema é que a estrutura da sociedade está montada a tal ponto para proteger aquilo que algumas pessoas querem que seja protegido. Então, não existe isso. Então, a eugenia você não pode mais falar após a Segunda Guerra Mundial. A Estela tem uma palestra muito boa sobre eugenia, ela põe bem no contexto científico, porque a verdade, a ciência é fundamental para a gente. Só que todos os nossos experimentos genéticos, eles estão assim, de misturar gene humano com gene animal, de querer trazer de volta os mamutes. Ninguém está se preocupando querer fazer a China, que nem estava fazendo, querer criar super-homens. A França já entrou nessa agora de quererem criar super-soldados. Os Estados Unidos estão fazendo isso e a China também, alterando geneticamente. O livro fala que essa questão de mudar a genética é nossa, só que a ciência está brincando de Deus. Então, a gente está muito imaturo com a questão genética ainda. Muito imaturo, porque a sociedade hoje está bastante deturpada em relação aos valores verdadeiros espirituais. O importante é o lucro, não sou contra o lucro, não sou de esquerda nem de direita, não quero nem saber de política. Mas eu digo assim, o importante é um capitalismo consciente, onde todos possam participar e possam dar o benefício para todos. Depende do sistema político. Mas nós estamos longe disso também, porque hoje os ricos estão comprando bunkers, porque sabem que a população mundial já vai se revoltar por falta de comida e tudo mais. Então está todo mundo comprando bunker na Austrália, em vários lugares do planeta. E eles pensam que vão viver 2 anos lá, para depois abrir a porta e serem consumidos por toda a meleca que foi feita, né, para salvar a família deles. Então, o negócio é sério, o negócio da eugenia. A gente não pode comentar muito, porque devido ao tititi do mundo, a gente seria taxado de tudo que é nome. Então, é bom preservar por um certo lado, mas, por outro lado, a eugenia é necessária. E os países da Escandinávia, todos, fizeram eugenia pesada, e o resultado hoje são os melhores países do mundo, em termos de felicidade, de educação e de tudo. A Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, porque antes de 40 eles fizeram uma eugenia pesada. Então, é verdade, em 100 anos, se tiver uma eugenia correta, este mundo muda completamente, porque os traumas passam pela genética, os vícios passam pela genética.
Tem um dado extremamente curioso, como é importante a gente juntar, você falou da religião oriental, ocidental, muita gente duvida que exista chakra. Existe uma cientista, quem quiser compre o livro dela, Candace Pert, que ela trabalhava, uma neurocientista, ela trabalhava, ela morreu agora, e ela mapeou nas nossas células todos os centros de energia, que são como hubs, que saem toda a distribuição de energia. E ela conta no livro dela que chegou um yogi, sentou na frente dela e falou assim, eu tenho aqui esse mapa dos chakras, existe esse negócio aqui ou isso daqui é fantasia? E ela não sabia da existência do negócio chamado chakras, né? Ela falou, não, eu tenho o papel aqui com todos os centros de energia que eu mapeei durante todos esses anos. Quando ela pôs lado a lado, eram os mesmos pontos. Nós temos hubs, distribuidores de energia em todo o corpo, só que o oriental chama de chakra, a gente rejeita. Ela, que é uma neurocientista, fala, são centros de distribuição de energia, a gente aceita. Então, a gente tem que buscar ciência, buscar a verdade, para tirar as nossas crenças trazidas do passado, principalmente em relação à religião. Porque tem muita crença em relação a sexo, a relação à família, a relação do desenvolvimento humano, tem muita crença. Hoje, as igrejas, de uma forma geral, e eu tenho visto isso com contato com muitas pessoas dessas religiões, eles colocaram as pessoas dentro de uma caixa. A mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode usar calça comprida, se o marido trai ela, a culpa é dela porque ela não comparecia, mas se ela tem uma vida sexual ativa, ela não presta. Então, o que faz a mulher? Ah, você está infeliz, também não pode divorciar, porque você tem que ser infeliz com o teu marido até o fim da vida? Cara, você acha que Deus é isso? Você acha que Deus está preocupado com o teu sexo, com a tua vida, se você usa calça comprida ou cabelo? Ah, porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e Deus falou lá? Para com isso. Você está trazendo Deus para um negocinho desse tamanho. Você acha que a magnanimidade do Pai Universal está preocupada com essas picuinhas de calça comprida e cabelo? E aí você deixa o povo escravo. Que é o que está acontecendo. Grande parte da humanidade está escravizada, mulheres sofrendo, o marido trai e ainda a culpa é dela. Não questiono. Não pode questionar, porque questionar é coisa de Satanás. Aí a outra faz uma publicação. Eu estive lá no inferno, estava cheia de mulheres de brinco, mulheres de colar. Lógico que ela teve no inferno. Ela é o inferno. Ela é o inferno por estar enganando as pessoas. A única coisa que as pessoas... O livro fala sutilmente sobre isso. Sobre a causa e efeito. Tudo que você faz vai voltar para você um dia. Esquece. É causa, é equilíbrio, pessoal. É equilíbrio. Física. É equilíbrio. Vai voltar para você. Pode fazer o que você quiser, vai voltar para você. Faça mal para o outro, você vai ver que mais cedo ou mais tarde isso vai voltar. Mas as pessoas não entenderam isso ainda. Acham que a sua vida é maravilhosa, que eu sou o bom, que eu sei tudo. Então tá bom. Boa sorte. Exatamente. Mais alguma dúvida? Desculpa, é que nós estamos conversando agora, eu estou expondo a minha opinião. O importante para todo mundo aqui é ter cabeça aberta. Não se aprendam. Olha, o livro de Urântia tem citações do Bhagavad Gita, do Sikhismo, do Confúcio, de Lao Tse. Tá lá, cara. Tem. Acha a verdade. Eu já li, exatamente. Eu já li o livro dos Vedas, alguns pedaços, e encontrei coisas que eu li no livro dos Vedas, no livro de Urântia. Eu já li alguns pedaços do Alcorão, encontrei no livro de Urântia. Ciência, você encontra o tempo todo no livro de Urântia, né? Os livros apócrifos, que a Bíblia Sagrada, que a Igreja Católica não aceita os livros apócrifos, você encontra no livro de Urântia. Porque a verdade está aqui, há 4 revelações. Ninguém falou diferente. Tem distorções? Tem. Tem distorções? As religiões afro. Já li vários livros de Umbanda, você encontra muitas coisas dentro de... Até o livro do... Teve um livro, o livro dos egípcios, que ensinava como fazer múmia. Muitas coisas você encontra no livro de Urântia. Então, é como se houvesse um funil, né? Você vai encontrando essa verdade, que é uma só, e você vai encontrando pedaços dessa verdade no livro e na nossa sociedade como um todo.
Aí, Ludmila, eu acho o seguinte, a grande vantagem do livro é que realmente todas essas religiões, elas são, tá tudo distribuído entre elas. Tem coisa que você acha verdade, tem coisa que eu acho que não corresponde à verdade. O importante é nós aprendermos a filtrar. E o que faz o livro de Urântia, ele junta tudo isso daqui, ele pega aspectos, sim, de vários, tem mais de 1000 citações de livros humanos, tem até um cara que listou, que já estava na humanidade, ele pega e eleva isso. O que importa é você abrir a sua consciência para o cosmos, abrir a sua consciência para o teu eu superior e saber que você tem um caminho ascensional. O resto, ficar brigando se o livro é verdade, não é verdade, isso é besteira, porque a verdade está dentro de cada um e a experiência do ajustador com cada pessoa. E ele vai te conduzir para a verdade. Esse é o ponto. E é isso que eu advogo e brigo. Brigo no bom sentido, porque as pessoas têm que ter mente aberta e não fechada. Elas têm que aceitar o próximo e não recusar o próximo. Elas têm que trabalhar pelo crescimento do seu irmão e não pela destruição do seu irmão. E é isso que, se cada um fizer e souber aceitar. Tem uma pessoa que falou para mim outro dia lá no grupo, porque eu gosto do livro, encontrei muitas verdades, mas eu acredito em reencarnação. Eu falei, cara, não tem importância nenhuma você acreditar em reencarnação. Você está encontrando verdades no livro de Urântia? Estou. Então, parabéns. Você quer acreditar na reencarnação? Acredita. Qual o problema? Porque a escolha é sua, né? A escolha de seguir o pai é sua. Exatamente. Acredite. Por que eu vou convencer do caminho ascensional que eu não tenho como provar? Também. Eu não tenho como provar caminho ascensional. Desculpa. É um pedaço de papel escrito. O caminho é ascensional. Mas como tanto fez. É um pedaço de papel escrito. Tem reencarnação. Tanto faz como tanto fez. Melhora a minha vida hoje saber se tem reencarnação ascensional? Não. Me dá esperança saber que é ascensional? Sim. Para mim faz mais sentido? Sim. Mas se você não quer acreditar, para mim não tem importância. Eu respeito você do mesmo jeito que eu continuo respeitando. E assim conseguimos viver em fraternidade. Né? E aí você não expulsa a pessoa do grupo e ela continua lendo o livro, cara. É uma questão de bom senso. É lógico. É uma É a questão muleta de bom psicológica senso, dela. Nossa. Você não pode, como você falou, você não pode tirar a muleta psicológica de uma pessoa. Não pode. Porque isso causa problemas psicológicos seríssimos. Ela enlouquece, ela surta, ela tenta se matar. Surta. Tem gente que lê o livro de Urântia que surtou quando saiu do movimento. Eu conheço, a família toda pertenceu ao movimento, eles tiveram problemas psicológicos até conseguir se reestabilizar. E você não tem esse direito de desestabilizar um ser humano. Não tem. Não. Você não pode tirar a muleta psicológica. Não. Você tem que fazer que nem Jesus. Você vai elevando a verdade aos poucos até a pessoa processar aquilo e conseguir elevar seu nível de consciência. Isso é respeito. Isso é amar o próximo. Mais alguma questão? De luz e vida? Porque de luz e vida a gente não falou nada. O que as pessoas precisam não é de luz e vida, é discutir coisas de hoje. O que a gente precisa é discutir coisas atuais, comportamentos atuais, como caminhar nas coisas atuais. É isso que a gente está precisando. Essa é a nossa educação, acima de qualquer coisa. Como a gente se comporta no mundo de hoje, diante de tudo que está acontecendo. É isso que a gente precisa. A gente futuriza demais, né? Os tempos futuros, né? Fico até redundante eu falando agora. A gente futuriza demais e esquece de viver o presente, né? Perfeito. Puxa, esse bate-papo aqui, depois da aula, está sendo, assim, um arraso, viu? Viu, Damolin? Tá muito bom. Para mim, está sendo assim, você disse, nós temos que debater as coisas atuais. É verdade, a gente se preocupa muito com o futuro e a gente sabe do passado, né, o que nos trouxe até aqui e o presente, né? Como disse um pensamento diz assim, o que fazer do nosso passado, colocar nas mãos, colocar nas misericórdias de Deus e do futuro, fazê-lo presente vivendo em plenitude. Eu achei tão fantástica essa frase quando eu era
quando eu era evangélico, foi adventista do sétimo dia, e vi essa frase tem mais de 30 anos, nunca esqueci. Né? Então, é verdade. O que fazer do passado, né? De um passado porcalhento que a gente viveu, e estamos hoje, né, com uma nova mentalidade através da revelação. E o futuro só Deus pertence, né? Então, vamos fazê-lo presente, né? Vivendo em plenitude, né? Desculpa. Fernando, eu concordo, porque o que acontece é o seguinte, é muito lindo a gente ler Luz e Vida. É verdade que expande a nossa consciência e dá um alívio para a alma. Só que você acabou de ler Luz e Vida, você encontra a tua esposa, você vai brigar com ela. Ou você vai aprontar ali na esquina. Então, o que adiantou você saber de Luz e Vida? Não adiantou nada. Se você não pratica. Então, é bonito expandir a consciência, mas se não tiver a prática, puxar esse teu lado instintivo, e Jesus deixa muito claro no livro, ele fala assim, grande parte das nossas dores é devido às nossas causas antecedentes. Se a gente não trabalha essas causas antecedentes, que é a nossa genética, você não evolui, a tua alma não vai para frente, eu sinto muito. Você pode pensar em Deus, falar em Deus, mas você não pratica Deus. Você não sabe o que é Deus. Você sabe na mente, mas não sabe o que é no coração. E quanta gente sabe muito bem as coisas de cor do livro e não sabe o que é Deus no coração? Puxa vida. Eu me calo agora. Posso falar uma coisa? Não falo mais nada. Posso falar uma coisa? Fala, Ludmila. É por isso que muitas vezes eu prefiro um ateu que tenha uma boa moral e uma ética do que uma pessoa, enfim, desiluminada ou religiosa. Porque um ateu, ele é um ateu, ótimo, mas ele tem uma moral excelente, ele respeita, né? Quem não pensa igual a ele. Ele é uma pessoa ética, ele é uma pessoa bondosa, uma pessoa que muitas vezes luta pela justiça social. Então, eu prefiro muitas vezes conviver com um ateu ético e moral do que com um religioso. Entendeu? Você puxou um gancho interessante, porque outro dia eu ouvi uma coisa extremamente curiosa de aquilo que Jesus fala entre ser morno e ser quente. E uma pessoa comentou que você não pode ser equilibrado porque você é morno. Sendo que o livro fala que Jesus tinha personalidade absolutamente equilibrada. Agora, como alguém pode comparar morno e quente com personalidade equilibrada? Isso é uma distorção da leitura do livro absurda. Porque o que Jesus disse de ser morno e quente é você tomar uma posição em relação a Deus ou não. E não sair aí brigando com todo mundo. E personalidade equilibrada é quando você é equilibrado nas suas ações. E Jesus foi a pessoa que mais teve a personalidade equilibrada. Só que ela interpretou o livro de Urântia dizendo que a pessoa não pode ser equilibrada. Cara, isso é uma distorção imensa. Você entende aonde chega a interpretação do livro de Urântia? Da pessoa confundir personalidade equilibrada com morno e quente, que não tem nada a ver. Você bate o olho numa pessoa, você vê se ela é morna ou não. Ela pode ser uma pessoa equilibrada, mas ela não tem um impulso espiritual. Isso é tão claro, tá na cara, você olha lá. Não tem nada a ver com morno e quente que Jesus fala. Mas a pessoa distorce. E acha que aquilo é verdade, vai rezar pela outra para que ela entenda do jeito que ela quer que ela entenda. Não dá, cara. Eu não tenho espírito para isso. Eu não tenho espírito para isso. Exatamente. Tem que respeitar os outros. É óbvio. É óbvio. Mas tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. E quando volta, aí você vai sentir na pele. Bom, pessoal, 10h05, eu agradeço imensamente vocês terem participado. Eu acho que a gente até me exaltei aqui, mas tudo bem, estou desculpado. Foi um prazer ter estado com vocês. Obrigado pelo convite. Gostei muito aqui, acho que valeu. Muito obrigada. Acho que tem o sorteio do livro, né? Que a Sueli quer que você cite o sorteio do livro. Isso, obrigado, então, pessoal. Obrigado mesmo, viu? Obrigado pela participação, pela aula, estava maravilhoso. Muito obrigada por tudo mesmo. Muito bom, parabéns. Nossa, que e aí fica você também, que seu nominho está lá para o sorteio. Mas se eu ganhar, você já passa para outro, porque eu já tenho vários. Eu já então sorteio de novo. Eu já sorteio de novo. Então tá bom, mas vamos lá então, pessoal.
Então, o pessoal que estava na sala, Dalmolin, Neemias, Aélio, o Alexandre Micheletti, Andréa Guelain, desculpa se eu falo errado, Ângela Esteves, a Angélica Viana, Bernadette, César Tavares, Elaine Circelli, Fernando, Fábio Maringá, Leia Conforte, o Jorge Lauri, a Lilian, o Luciano, a Ludmila, o Mantovani, o Marcelo, a Márcia Nunes, a Maria Alanes, a Marisa Menezes, a Marli, o Milton Santos, a Rosana Razegawa, a Rosângela Altarejo, a Sandal, a Silvana, a Vera Fabrim, a Yara, a Nair, o Milton, o Roberto, a Daiane e o Fábio. Sueli, por favor, tira meu nome. É que em razão do meu compromisso eu só cheguei no finalzinho, aí eu não respondi a chamada, então não é legal, tá? Por favor, tira meu nome, respondi tá? a chamada, Obrigado. é muito bom. Não, mas se sortear... Tá. Oi? Tá de castigo, Milton. Então eu vou sortear, pessoal. Boa sorte. Nossa, mas... Ludmila. Parabéns, Ludmila. Olha! Que legal. Parabéns. Cadê? Olha que legal. Legal. Olha que massa. Você ganhou, não foi? Ganhei o livro. Parabéns, Você ganhou o livro. Parabéns. Muito bom. Show. Bom demais. Maravilha. Pessoal, boa noite. Parabéns, Marcos. A câmera está ligada para os filhos que estão passando aí atrás. Boa noite. Depois você me passa o seu endereço para a gente mandar o livro para você. Boa noite. Tá, beleza. Vou passar. Obrigado, Marcos. Mesmo, tá bom? Pessoal, Parabéns, não percam Ludmila. a próxima aula da semana que vem. Beijo enorme. Quem Pessoal, é a na semana que vem, próxima aula Rosângela? da semana que vem é a Rosângela. Vamos A falar da Rosângela? unidade universal. Vai ser um tema bem lindo também. Tchau. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigada a Obrigada a todos. você. Muito obrigada. Boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus. noite, obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, querida. Tchau, até.